Como surgiu a ideia do projeto Em Torno e qual o contexto? É muito interessante se contextualizarmos, já que surgiu a oportunidade no advento da Casa Cor Rio de Janeiro, dentro do Fashion Mall, um centro comercial, com uma visitação substancial, pessoas que frequentam a academia, os serviços, os restaurantes, as lojas como um todo. Então são vários fatores que vão, de alguma maneira, conformando essas hipóteses em um primeiro momento. Hipóteses justamente porque ainda estavam nesses momentos de conversas e de possibilidades dentro de uma perspectiva de criar-se um espaço do qual se expressasse a obra, trajetória, jornada de Jader Almeida dessas últimas 2 décadas e, portanto, surgiu pela iniciativa do João Caetano, cujo está à frente da Arquivo Contemporâneo no Rio de Janeiro, uma parceria, uma amizade, uma jornada de mais de 20 anos. O porquê surgiu dessa possibilidade de marcarmos essas 2 décadas dessa jornada em conjunto, concomitantemente junto com a edição Casa Cor Rio de Janeiro. Então esse foi o início. Mas essas conversas, é claro que esses primeiros insights, que posteriormente, evidentemente, começaram esse diálogo interno, os diálogos entre todas as possibilidades de equipes, as dificuldades e, por sua vez, as possibilidades de superá-los, 2 décadas de produção, parcerias, profissionalismo e todo esse contexto. E quais foram as inspirações e soluções para este cenário, que é um centro comercial? Quando falamos dessas 2 décadas, muitos projetos foram feitos, muitas coisas já executadas. Então esses momentos esse processo de criação, inspiração, ele é um composto de técnica, arte, conhecimento, empirismo, algum momento talvez de uma audácia de criar-se algo e, sobretudo, a capacidade de gestão das equipes, das pessoas. Foram mais de 420 peças, do qual foram parametrizadas, montadas anteriormente, numeradas, desmontadas para criar todo o plano logístico. Lembrando que dessas 420 painéis, eles têm uma sequência lógica, da base para o topo. Foram mais de 128 nichos, dos quais cada célula, cada nicho, conta essa história, por meio ou através de um produto, de um croquis, de um painel semântico ou de alguma coisa que está expressando e ligando toda essa narrativa que ela se desenrola. Foram mais de 304 produtos físicos somados a todos os elementos que compõem cada célula dessa. Então esses números, quando somado ao número de pessoas, que foram mais de 150 pessoas envolvidas diretamente nesse projeto, portanto é um projeto realmente de uma grande complexidade, mas que ele se revela, o resultado, ele percebe-se muito simples, uma coisa sublime, que as pessoas, ao passar por esse cilindro, visitar a obra, interagir com a obra, elas percebem essa leveza, os caminhos que são conectados por meio ou através desses nichos, células, que eles são totalmente anacrônicos. Mas, portanto, essa cronologia não segmentada, no final demonstra que todos esses elementos eles estão conectados por uma linguagem. Se pegarmos ou entendermos os próprios números, são mais de 12 metros de altura, 6 metros de diâmetro, no qual se configuraria um prédio de 4 pavimentos e no qual ele transpassa nesse núcleo do centro comercial, são 3 pavimentos, ou seja, são diversas perspectivas, diferentes perspectivas e, no entanto, diferentes interpretações. Portanto, é um complexo, uma composição de vários elementos, mas que no final transmite uma mensagem única, que é essa produção interrupta de 2 décadas. O que você pretendia e essa expectativa foi atingida? É sabido dentro dos textos, entrevistas que eu falo com as pessoas, eu escrevo, que eu sempre reafirmo que produtos são como palavras. E essas palavras, juntas, compostas, elas formam um texto, contam uma história. E a
obra em torno, muito sugestivo o nome, afinal de contas as pessoas descortinam, descobrem, desvendam todos esses momentos, esses nichos em torno da obra. Então, a mensagem da qual nos propomos a passar para as pessoas, como falado anteriormente, que era celebrar parcerias, pessoas, jornada, todos esses elementos que configuram uma história. Portanto, palavras são como produtos, pessoas juntos somos muito mais criativos, mas a união cria essas possibilidades, já que nos tornam muito mais capacitados, muito mais fortes, muito mais conectados. Portanto, a obra em torno, com a sua monumentalidade, com a sua complexidade, se revela simples, sublime, assim como as relações. Apesar de todas as complexidades, devem ser leves, amistosas e, sobretudo, prazerosas. Portanto, esses momentos, essas palavras ou essas definições também definem esse contexto como um todo que resume a obra em torno. Essa narrativa toda em um único elemento cilíndrico com uma força, com uma linguagem e uma capacidade de impactar as pessoas e contar a história por si só.